que depois desse episódio, Abraão e Ismael foram para a Arábia, chegaram lá na Arábia, encontraram uma pedra que Deus tinha dado a Adão depois que expulsou Adão do paraíso. Uma pedra originalmente branca, mas que foi ficando escura porque ela foi absorvendo os pecados da humanidade. A pedra negra. Essa pedra era, quando Deus entregou para Adão, falando, né, a visão dos muçulmanos. Uhum. Quando entregou para Adão, foi para demonstrar que, apesar de eu estar te expulsando do paraíso, eu te amo, você é minha principal criação, eu amo você, amo Eva, e vou amar os seus filhos, os seus descendentes, vou amar os homens. E como prova desse compromisso com vocês seguirem as regras que eu vou passar, eu estou passando, tem essa pedra, que vai ser lá o pacto entre Deus e os homens. Só que, segundo os muçulmanos, quando teve o dilúvio, essa pedra sumiu, até ser redescoberta por Ismael, Abraão e Agar. Abraão voltou para a Palestina, na época não era chamado Palestina ainda, né? Voltou lá para Canaã, e Ismael permaneceu na Arábia. Aí construiu um templo, um santuário para guardar a pedra. O santuário na forma de um cubo, Kaaba. E a pedra ficou guardada lá, como símbolo desse pacto entre Deus e os homens, o símbolo do monoteísmo, da aliança entre Deus e os homens. Dizem os muçulmanos que, com o tempo, surgiu uma cidade ao redor da Kaaba, Meca, e, com o tempo, as pessoas foram perdendo a noção do que a Kaaba representava, que os árabes, descendentes de Ismael, ismaelitas, parte dos árabes uma parte acabou adotando o paganismo, retornou ao politeísmo e começaram a depositar ídolos, estátuas pagãs de deuses, deusas dentro da Kaaba. E a pedra negra foi deixada de lado, esquecida. Mas uma minoria de habitantes de Meca manteve essa fé monoteísta. Entre esses grupos minoritários estava Maomé. E Maomé, então, teria recebido a missão de Deus de restaurar a fé monoteísta em Meca, restaurar a exclusividade da Pedra Negra na Kaaba e propagar a fé monoteísta, a submissão à vontade de Deus, o Islã, a toda a humanidade. Inicialmente aos árabes, evidentemente, e depois a toda a humanidade. Então, na visão dos muçulmanos, Maomé não criou nenhuma religião. Maomé recebeu de Deus a missão de restaurar uma religião que tinha se perdido por culpa dos próprios homens, no caso, por culpa dos árabes. Na visão dos muçulmanos, a missão, a orientação que Maomé recebeu foi a mesma que Abraão recebeu, que Moisés recebeu e que Jesus recebeu. Ele tem a mesma importância. Então, voltando à questão de Canaã, quando a gente falou de Alá, uma das divindades de Canaã era El, que era o principal deus do Olimpo cananeu. E o nome El foi um dos nomes adotados pelos israelitas, pelos hebreus, que estavam desenvolvendo a sua religião monoteísta. Mas o nome de Deus, El é Deus. O nome próprio de Deus foi revelado, segundo a tradição bíblica, a Moisés, né? O YHWH, Yavé, tem uma tradução que é Jeová, mas a que mais aceita é Yavé. Então, nesse sentido, é uma coisa que eu falo para os meus alunos, é o seguinte: você pegar o Pai Nosso, que é o cristão que reza, até porque, né, a tradição que Jesus aqui passou. Jesus. Agora, que problema vir para um judeu rezar o Pai Nosso? Nenhum. Para o muçulmano? Nenhuma. Pensa bem, a essência do Pai Nosso serve para as três religiões. Sim, e porque ela mantém a lei. Santificado seja o seu nome, ou seja, Deus acima de tudo. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Pão nosso que cada dia nos dá hoje, ou seja, o Senhor nos dá o alimento, perdoa as nossas ofensas, tal qual, né, que é a comparação. Os especialistas em religião falam que o cristianismo, na ordem, né, na sequência cronológica do aparecimento, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo são religiões abraâmicas, porque as três têm como fonte principal a ideia do pacto entre Deus e Abraão. E, tirando o hinduísmo, é a maior do mundo.
Não, o cristianismo é a maior do mundo. A segunda maior é o islamismo. O cristianismo tem mais cristão que os muçulmanos. E aí, até a gente Só que o islamismo ele cresce mais que o cristianismo. O islamismo cresce mais. Cresce mais. E apesar de ser muito mais, como é que eu poderia dizer, rigoroso. Mas sabe, sobretudo com as mulheres. Sabe, sim. Sim, ele cresce mais, por exemplo, na Europa, entre os imigrantes muçulmanos, e tem aquela questão da cultura, né, do imigrante. Cresce muito nos países árabes, no Oriente Médio, a população está crescendo. Cresce muito na Indonésia, porque a Indonésia tem uma população enorme, é a maior população islâmica do mundo. O Paquistão tem uma população muito grande. Então, são países onde a população está crescendo muito. Isso já são países islâmicos. Então, a tendência é o islamismo ser maior lá. E a prosperidade? Porque ainda a gente ainda não bifurcou para a guerra. Mas a prosperidade dessas duas religiões, que não são do nações. Cristianismo e do islamismo? Não. Na verdade, do judaísmo e do islamismo. A prosperidade? Como assim? A prosperidade. O que os caras tocam, dá certo, crescem, evoluem. Mas o cristianismo também, né? Quais são os países mais avançados do mundo? Estados Unidos, Alemanha, cristão. França, Inglaterra. Cristão. Tirando o Japão. E a Rússia? Qual é a religião da Rússia? Eu sempre fico... A maior parte é da igreja ortodoxa russa, que é derivada da igreja ortodoxa grega. Basicamente aconteceu o seguinte: o Império Romano, né, que você deve lembrar, durante muito tempo perseguiu os cristãos. Mas aí até aceitar como religião, né? Exatamente. Aí no ano 313, o imperador Constantino, que foi o primeiro imperador cristão, ele lançou um decreto concedendo liberdade religiosa no Império Romano. Ele no início era imperador só da parte ocidental, mas ele acaba conquistando a parte oriental, unifica o império. O famoso concílio de Nicéia, que começou a definir a questão da natureza de Cristo, né, a relação de Cristo com Deus, foi incentivado por ele, foi no reinado dele. Depois que ele morreu, todos os imperadores romanos, todos, com exceção de um chamado Juliano, o apóstolo, todos foram cristãos. E o imperador Teodósio, no ano 380, ele impõe o cristianismo como religião oficial. Não só o cristianismo, mas a versão cristã que estava sendo formulada naquele momento, aliada ao Estado, que foi a versão do catolicismo. A título de exemplo, eu estou com todas as constituições do Brasil aqui. Salvo engano, a Constituição de 1824. Isso, 24. Mencionava a religião católica como oficial do Brasil. Você falou da religião oficial e era católica oficial. Hoje nós somos laico. Laico, só para que fique claro, não tem religião. É que não tem uma religião oficial.